Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 50, 51, 52 e o livro de Isaías, capítulo 27. Jeremias 50. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia, da terra dos babilônios. Anuncie e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem. Marduque apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte atacará, arrasará sua terra e não deixará nela nenhum habitante, tanto o homem como os animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virá juntos, chorando e buscando ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor, numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vagueiam por montanhas e colinas e se esquecem de seu próprio curral. Todos as encontram e as devoram. Os seus adversários disseram, não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, e o Senhor a esperança dos seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada, todos que a saquearem a fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja brincalhão como a novilha solta no pasto, e relincha como os garanhões. A sua mãe se envergonhará profundamente, aquela que lhes deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham um arco, atirem nela, não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e as suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela e faça ela o que fez aos outros. Elimine da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice de colheita. Por causa da espada do opressor, em cada um volte para o seu próprio povo, e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro devorá-lo foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim castigarei o rei da Síria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo, em Baçã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e de Gileade. Naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei os remanescentes que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecote. Persigam-nos, mantêm-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Faça tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra.
Quão arrasada está a Babilônia entre as nações! Prepararei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano Senhor dos exércitos tem trabalhado para fazer na terra da Babilônia. Venham contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na como feixes de cereal, destruam-na totalmente e não lhe deixe nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou no seu tempo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia. Todos aqueles que empunham o arco, apanhem-se todos ao redor dela. Não deixe ninguém escapar. Retribuam ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Vejam, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano Senhor dos Exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido, também o povo de Judá. Todos os seus captores o prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mais inquietação ao que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra os líderes e sábios. Uma espada contra os falsos profetas, eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros, eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres, uma espada contra os seus tesouros, eles serão saqueados. Uma espada contra as águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela vive no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo o povo do norte, uma grande nação, muitos reis se mobilizam desde o confim da terra. Eles empunham os arcos e a lança, são cruéis e sem misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, que informam de batalha para atacá-la, ó cidade da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu o relato sobre eles e as suas mãos amoleceram, a angústia tomou conta dele, dores como a de uma mulher dando à luz. Assim como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei a Babilônia para fora de sua terra. Quem é o escolhido que designei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam que o Senhor pelejou contra a Babilônia e o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Aos menores do rebanho serão arrastados e as pastagens ficarão devastas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá e o grito deles ressoará entre as nações. Jeremias 51. Assim diz o Senhor:
Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe Camaim. Enviarei estrangeiros para a Babilônia a fim de peneirá-la como trigo e devastar sua terra. No dia da sua desgraça virão contra ela e de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, totalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios seja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele apagará e ela o que ele pagará a ela o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam seu vinho, por isso agora enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem por ela. Consigam bálsamo para a ferida dela. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado a Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixe-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega aos céus. Levar-se-á tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afim as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis, dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará e se vingará do seu tempo. Ergam um sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda. Posicionem os sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano e o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou ao seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus que fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde o confim da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento do seu depósito. São todos eles estúpidos e ignorantes, cada ouvires e envergonhado pela imagem de esculpir. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são utensílios, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo da sua propriedade. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiros, com você despedaço carro de guerra e cocheiro. Com você despedaço homens e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos que vivem na Babilônia, por toda a maldade que fizeram em Sião, diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora. Você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você e a farei rolar dos penhascos, e farei de você uma montanha calcinada.
Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para pedra de alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Erga um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararate, Menim e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem de pé aos planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas e as trancas das suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro e um mensageiro sai após outro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Os pontos de cruzar o rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a cidade da Babilônia é como uma eira à época da colheita, logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio, tal como uma serpente, ele nos engoliu e encheu seu estômago com as nossas finas comidas, e então nos vomitou. Que a violência cometida à nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Saquearei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objetos de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como os filhotes de leão. Mas quando estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres. E então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, o orgulho de toda a terra tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, sua terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castiguei Bel na Babilônia, e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais correrão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo, cada um salve sua própria vida, da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo, quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governantes contra governantes. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caído dentro dela. Então o céu e a terra e tudo que existe neles gritará de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra cairão por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam, lembrem-se do Senhor numa terra distante e pensem em Jerusalém.
Estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia um som de grito, um som de grande destruição, vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído, ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia e seus guerreiros serão capturados, os seus arcos serão quebrados, pois o Senhor é o Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedeirei os seus líderes e os seus sábios, e os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a larga muralha da Babilônia será desmantelada e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada. O trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem de Jeremias, deu ao responsável pelo acampamento de Seraías, filho de Nerias, filho de Maaseias, quando ele foi à Babilônia, com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu no rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías, quando você chegar à Babilônia, tenha cuidado de ler todas essas palavras em voz alta. Então diga, o Senhor disseste que destruirá este lugar, para que nenhum homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga assim, Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela. E seu povo cairá, determinam as palavras de Jeremias. Jeremias, capítulo 52. Zedequias tinha 20 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor tem sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que tenho que tirá-los da minha frente. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e destruíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade. À noite, na direção do Jardim Real, pela porta entre os 2 muros. Embora os babilônios estivessem cercado a cidade, foram para Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. E ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Riblá, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Riblá, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante de seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde manteve na prisão até o dia da sua morte.
No 10º dia do 5º mês, no 10º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia ao rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o edifício importante foi incendiado por ele. Todo o exército da Babilônia, sob o comando da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia. Mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas do campo. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficava no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, as pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e de todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeiros, as tigelas e as bacias usadas para ofertas derramadas. Tudo que era feito de ouro puro e prata. O bronze tirado das colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor. Eram mais do que podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, e cada uma 4 dedos de espessura, e era oca. O capitel de bronze no alto de uma das colunas tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e era ornamentado com um trabalho entrelaçado de romãs, e de bronze em volta. Tudo de bronze. A outra coluna, com as suas romãs, era igual. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima do trabalho entrelaçado ao redor eram de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías e o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior, encarregado dos alistamentos do povo da terra e 60 de seus homens, que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Riblá. Ali em Riblá, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número que Nebuzaradã levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano da Nabucodonosor, 831 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial Nebuzaradã. Foram, ao todo, 4.600 judeus. No ano 37 do exílio do rei Joaquim, de Judá, e no ano que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia. Ele libertou o rei Joaquim, de Judá, da prisão, no dia 25 do 12º mês. Ele falou bondosamente e com ele deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os outros reis, que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas de prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Dia após dia, o rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária enquanto ele viveu até os dias da sua morte. Isaías capítulo 27. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada, severá, longa e forte, castigará, ó Leviatã, serpente veloz, ó Leviatã, serpente tortuosa,
matará no mar a serpente aquática. Naquele dia, cantem sobre a vinha frutífera. Eu, Senhor, sou o seu vigia, rogo-a constantemente e a protejo dia e noite, para impedir que eles façam dano. Não estou irado se espinheiros e roseiras bravas me enfrentassem. Eu marcharia contra eles e em combate poria fogo neles todos. Se não que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo, assim que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes. A Israel terá botões de flores e encherá o mundo de frutos. Acaso o Senhor o feriu como feriu aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que os feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julgar, com o seu sopro violento ele expulsa, como um dia de arrajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas, e fiquem como pó de giz. Os postes sagrados e os altares do incenso não ficarão de pé. A cidade fortificada está abandonada, desabitada e esquecida, como o deserto ali. Ali os bezerros pastam e se deitam e se esfolham em seus ramos. Quando os seus ramos estão secos e quebram-se, as mulheres fazem fogo com eles, pois este é o povo sem entendimento. Por isso, aquele que o faz tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostrará misericórdia. Naquele dia, o Senhor debulhará, desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia será uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Bom, a gente viu, né? Ou seja, o desfecho aí do livro de Jeremias. E nessa reflexão de hoje, eu gostaria de até citar, né, um texto que me chamou a atenção, está em por aqui, novamente, Jeremias 50, Jeremias capítulo 50, 17, passei aqui, 17 ao 19, né? Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei o rei da Babilônia em sua terra, assim como castigarei o rei da Síria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque o profeta Jeremias, ele começa a relacionar, né, o povo de Israel como um rebanho de ovelhas, né, como presa fácil, na verdade, na mão do inimigo. Então, dentro desse contexto, o profeta ele começa então a detalhar ali o julgamento, né, de Babilônia, né, que foi o principal inimigo ali de Judá e o responsável pela destruição de Jerusalém, né? E a gente vê também promessas, né, nessas profecias finais de Jeremias, falando sobre uma restauração de todas as coisas, né? Porque Deus, queridos, ele tem uma aliança conosco.
Ele tem uma aliança com o povo de Israel. Então, ele vai citando ali algumas palavras, né? Por exemplo, naquele dia, naquela época, né, o Senhor começa a falar através do profeta, né, que o povo viria, né, voltaria-se para ele, ou seja, chorando e buscando pela presença dele, né? Porque ele começa a citar ali que o povo tem sido como ovelhas perdidas, né, onde elas começaram a perambular pelos montes e esqueceram do seu próprio curral, ou seja, esqueceram do seu próprio propósito, do seu curral, ou seja, do seu habitat, né? De quem elas são, de quem eles seriam em Cristo Jesus. E nesse contexto, eu queria falar hoje um pouco, trazer a reflexão daquilo que Deus me ensinou no meu coração, que foi a importância de estarmos em um nível de maturidade espiritual. Porque é dentro desse novo tempo, dentro dessa nova estação, queridos, que entramos, né? A maturidade vai dizer tudo sobre nós nesse novo tempo. Então, Deus ele tem uma aliança eterna conosco, mas é necessário a gente sairmos de uma visão limitada, porque a ovelha tem essa visão. Acaba virando presa fácil para Satanás, começa a andar em ciclos repetitivos, né? Porque precisa ter alguém ali dando leitinho, pegando na mão o tempo todo, e Deus está falando, eu preciso que vocês cresçam, preciso que vocês saiam desse nível, dessa visão limitada, para que vocês possam desfrutar do que eu tenho para vocês. E o que Deus tem para nós? Um tempo de restauração. Um tempo de restauração. E Deus tem promessas maravilhosas, né, para nós, de restaurar tudo, de nos colocar em lugares de honra. Mas sabe por que isso ainda não aconteceu? Porque está faltando nós voltarmos para Ele com o coração contrito, quebrantado, e uma mentalidade madura, sem mimimi. Porque a partir do momento que as provações, queridas, elas começam a vir, primeira coisa que é clichê para nós é nós se afastarmos da presença dele. Assim como Jeremias começa a destacar aqui, como ovelhas que se afastaram, foram para as colinas, os montes, afastaram da presença, se afastaram do propósito, devido a uma visão limitada, devido à falta de amadurecimento, de maturidade espiritual. Então, é tempo de libertação. Libertação. A profecia de Jeremias fala de um tempo de libertação física também, mas é uma libertação espiritual. Libertação espiritual. E Deus ministrou muito no meu coração sobre isso. E Deus quer falar hoje com você. O que precisa ser liberto na sua vida hoje? É tempo de libertação. Mas o que está faltando, o que está precisando? Maturidade. A gente só consegue ser liberto, querido, das nossas mazelas, das nossas lacraias, das nossas cacas que a gente faz, né? Que a gente deixa através de um nível de maturidade. E isso só vai acontecer quando nós entendermos o nível que precisamos estar diante de Deus nesse novo tempo, nessa nova estação. E é muito interessante no desfecho desse capítulo, quando Jeremias fala que Jerusalém ela foi toda arruinada, devastada. Tiraram tudo, roubaram tudo de dentro do templo. Né? Mas havia uma promessa de restauração, de tudo ser restaurado. Um novo tempo. E que tempo é esse? Tempo em que o povo voltaria chorando, implorando pela presença de Deus. Pela presença dele. Você tem chorado, você tem implorado a Deus pela presença dele,
É nesse nível que Deus quer de nós. A maturidade, ela virá, sim, nas nossas vidas, quando nós começarmos a implorar pela presença dele. E tudo será restaurado nas nossas vidas. Esse novo tempo, nessa nova estação, é necessário que nós termos esse entendimento. Tudo será restaurado. E nós estamos caminhando no tempo profético, apostólico, desses últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias. E a igreja de Cristo precisa entender isso, maturidade espiritual. Sair dessa visão de ovelha, tá? E por um nível de maturidade e buscando pela presença dele, implorando pela presença. Todas as coisas serão restauradas, todas as coisas, assim como a palavra de Deus ela fala. Todas as coisas serão restauradas e ficarão debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. De quem? Dos filhos. Mas é necessário maturidade. Amém, igreja? Essa é a nossa reflexão de hoje. Shalom, shalom a todos.